Aos 84 anos, Roberto Carlos, o rei da música romântica, parecia destinado a viver seus dias em solitude, carregando no peito as cicatrizes de um coração que amou intensamente e sofreu perdas irreparáveis. Suas canções, que embalaram gerações, ecoavam como memórias de um passado glorioso, mas seu olhar, outrora brilhante, parecia apagado, preso em lembranças de amores que o tempo levou, até que ela apareceu. Uma mulher misteriosa, de alma radiante e olhos que pareciam enxergar além do que o mundo mostra. Seu nome? Ainda um segredo guardado a 7 chaves, mas sua presença transformou a vida do cantor de maneira tão profunda que até os céus parecem ter se curvado para testemunhar essa história. Quem é essa mulher que reacendeu a chama de um coração que muitos acreditavam estar adormecido para sempre? Como, aos 84 anos, Roberto Carlos encontrou um amor capaz de desafiar o tempo, a idade e as expectativas de um país inteiro? A resposta está em uma jornada de paixão, redenção e segredos que prometem emocionar até a alma mais endurecida. Ela não é apenas uma mulher qualquer. Ela é a tempestade que trouxe vida a um deserto, a luz que iluminou as sombras de um homem que já foi tudo, mas que sem ela sentia-se nada. Essa história não é só sobre amor, é sobre renascimento, sobre a força de acreditar que mesmo nas últimas páginas da vida ainda há espaço para um novo capítulo. Prepare-se para mergulhar em uma trama digna das mais intensas novelas mexicanas, onde cada revelação é um golpe no coração e cada momento de ternura faz as lágrimas rolarem. O que você faria se descobrisse que o amor da sua vida chegou quando você menos esperava? E se esse amor viesse com um preço que ninguém poderia imaginar? Acompanhe essa narrativa, que vai mexer com suas emoções, despertar sua curiosidade e fazer você questionar tudo o que sabe sobre o amor eterno. Quer saber como essa história começa? Então não perca o que vem a seguir. Inscreva-se agora no canal, clique no sininho para não perder nenhum capítulo dessa saga emocionante, deixe seu like e escreva nos comentários. Quem você acha que é essa mulher misteriosa que conquistou o coração de Roberto Carlos? Sua opinião pode ser a chave para desvendar esse enigma. Juntos, vamos viver cada batida dessa história que promete mudar tudo o que você acredita sobre o amor. Em uma noite chuvosa no Rio de Janeiro, Roberto Carlos caminhava pelas ruas de Copacabana, o coração pesado como as nuvens que cobriam o céu. Aos 84 anos, ele sentia o peso da solidão, apesar da fama e do amor de milhões de fãs. Seus passos eram lentos e a brisa fria parecia sussurrar lembranças de um passado que ele tentava, em vão, esquecer. Foi então que o destino, como em um roteiro de novela, trouxe o improvável. Em um pequeno café à beira-mar, onde ele buscava refúgio da chuva, seus olhos cruzaram com os dela. Seu nome era Clara, uma mulher de 65 anos, dona de uma beleza serena e um sorriso que parecia carregar a promessa de dias melhores. Ela estava lá, sozinha, com um livro de poesia nas mãos, seus cabelos grisalhos caindo suavemente sobre os ombros. Algo nela o atraiu como um ímã, uma força que ele não sentia há décadas. Roberto, sempre tímido fora dos palcos, hesitou, mas o coração falou mais alto. Ele se aproximou e, com um simples "Posso me sentar?", começou a conversa que mudaria sua vida. Clara não era uma fã fervorosa, mas conhecia suas canções. Ela o tratou como homem, não como mito, e isso o desarmou. Entre xícaras de café e risadas tímidas, eles compartilharam histórias de vida. Clara falou de suas perdas, de um amor que a deixou anos atrás, e de como a poesia a salvou da escuridão. Roberto, pela primeira vez em anos, abriu seu coração, confessando a dor de perder amores e a culpa que carregava por não ter vivido plenamente.
O tempo parecia ter parado naquele café. A chuva lá fora caía como lágrimas do céu, mas dentro algo novo nascia. Clara, com sua voz suave, recitou um verso que tocou a alma de Roberto. O amor não tem idade, pois é eterno em sua essência. Ele sentiu os olhos marejarem, como se aquelas palavras fossem um espelho de sua alma. Quando a noite terminou, eles trocaram números, e Roberto voltou para casa com o coração acelerado, como um jovem apaixonado. Mas havia um mistério. Clara parecia esconder algo, um segredo, que seus olhos deixavam escapar em momentos de silêncio. Quem era ela, realmente? Porque o destino a colocou no caminho dele. A cada pensamento, Roberto sentia uma mistura de esperança e medo. Seria esse encontro um presente dos céus ou o início de uma tempestade que ele não poderia prever? Uma coisa era certa. Clara já havia mudado algo dentro dele, e agora ele precisava saber mais. Os dias após o encontro no café transformaram Roberto Carlos. Aos 84 anos, ele sentia uma energia que acreditava perdida para sempre. Clara havia se tornado uma presença constante em seus pensamentos, como uma melodia que não saía da cabeça. Eles começaram a se encontrar com frequência, em passeios discretos pelas praias do Rio ou em jantares, à luz de velas em restaurantes escondidos. Cada momento com ela era como uma nova estrofe em uma canção que ele ainda estava escrevendo. Clara tinha um jeito único de ouvir, de fazer Roberto se sentir visto, não como o ícone, mas como o homem por trás das luzes. Ela ria de suas histórias, desafiava suas ideias e, com um toque suave, fazia seu coração bater em um ritmo que ele pensava ter esquecido. Mas havia algo mais, algo que o intrigava. Clara falava pouco de seu passado, desviando perguntas com um sorriso enigmático ou uma mudança de assunto. Isso só aumentava a curiosidade de Roberto, mas também seu encantamento. Ela era um mistério que ele queria desvendar, mesmo que isso significasse enfrentar verdades dolorosas. Em uma noite especial, sob um céu estrelado, Clara levou Roberto a um mirante onde o mar parecia infinito. Lá, ela confessou que já havia sido casada, mas que seu grande amor terminou em tragédia, deixando cicatrizes que ela carregava em silêncio. Roberto, tocado, compartilhou suas próprias dores, as perdas que marcaram sua vida e o medo de amar novamente. Naquele momento, vulneráveis, eles se abraçaram e as lágrimas de ambos se misturaram, selando um laço que parecia transcender o tempo. Mas o passado de Clara guardava mais do que ela revelava. Um telefonema misterioso interrompeu a noite e seu rosto empalideceu. Ela se despediu apressadamente, prometendo explicar depois, deixando Roberto com o coração apertado. Quem era aquela mulher que mexia tanto com ele? Seria ela um anjo enviado para curá-lo ou uma tempestade que traria mais dor? Nos dias seguintes, Roberto começou a notar pequenos detalhes. Uma foto antiga que Clara guardava na bolsa. Um nome que ela mencionava sem querer. Eduardo, que trazia um brilho triste aos seus olhos. A dúvida crescia, mas o amor também. Ele sentia que estava vivendo um romance digno de suas canções, mas com um peso que o fazia temer o próximo capítulo. Cada encontro com Clara era uma mistura de êxtase e incerteza, como se ele estivesse dançando na beira de um abismo. Ainda assim, Roberto não conseguia se afastar. Ele precisava dela, precisava entender o que o destino reservava para esse amor que reacendia sua alma, mas que também escondia segredos capazes de mudar tudo. A inquietação tomava conta de Roberto Carlos. Aos 84 anos, ele vivia um amor que reacendia sua alma, mas as sombras do mistério envolvendo Clara cresciam como nuvens antes de uma tempestade. O nome Eduardo, que escapava dos lábios dela em momentos de descuido, ecoava em sua mente como uma nota dissonante. Quem era ele?
Por que Clara mudava de assunto sempre que Roberto tentava tocar no passado? Determinado a entender, ele decidiu confrontá-la, mesmo temendo que a verdade pudesse despedaçar o que construíam. Em um fim de tarde, eles se encontraram em um jardim escondido no Leblon, onde o perfume das flores contrastava com a tensão no ar. Clara, percebendo a gravidade no olhar de Roberto, soube que não podia mais fugir. Com a voz trêmula, ela começou a contar sua história. Eduardo era seu filho, perdido em um acidente trágico há 20 anos, aos 18 anos. A dor dessa perda a devastou, levando-a a se fechar para o mundo, jurando nunca mais amar. Mas havia mais. Clara revelou que, na juventude, fora uma admiradora secreta de Roberto, não como fã, mas como alguém que via nas suas canções um refúgio para sua alma inquieta. Ela confessou que, décadas atrás, em um show no interior do Brasil, eles trocaram olhares breves, um momento que ela guardou como um tesouro, mas que ele, envolto na fama, jamais recordaria. Essa revelação abalou Roberto. Ele sentiu o peso de uma conexão que, sem saber, atravessara o tempo. As lágrimas de Clara caíam, enquanto ela admitia que se aproximar dele agora era, de certa forma, uma tentativa de curar o vazio que Eduardo deixou, mas que seu amor por Roberto era genuíno, maior que qualquer lembrança do passado. Ele a abraçou, o coração dividido entre a emoção de ser amado tão profundamente e a dor de saber que Clara carregava uma ferida tão profunda. Mas a revelação trouxe também uma dúvida cruel. Será que o amor deles era puro ou apenas uma sombra de nostalgias e perdas? Roberto passou noites em claro, revisitando suas memórias, tentando encontrar aquele olhar que Clara descreveu. Ele não lembrava, mas sentia que o destino os unira por um propósito maior. Enquanto isso, Clara temia que sua confissão o afastasse. Ela deixou uma carta em sua casa pedindo perdão por não ter sido completamente aberta desde o início, mas reafirmando que, para ela, ele era a luz que a tirou da escuridão. Roberto leu a carta com o coração apertado, sabendo que o próximo passo definiria o futuro deles. O amor poderia superar as cicatrizes do passado ou seria engolido por verdades que vieram tarde demais? Roberto Carlos segurava a carta de Clara, suas mãos tremendo enquanto relia cada palavra. Aos 84 anos, ele enfrentava um dilema que parecia maior que qualquer palco que já pisara. O amor por Clara era inegável, mas a revelação sobre Eduardo e o passado dela plantara uma semente de dúvida. Seria ele apenas um consolo para a dor dela, um eco de um momento perdido no tempo? Ou o que sentiam era maior que as feridas de ambos? Determinado a encontrar respostas, Roberto a convidou para um encontro decisivo em sua casa à beira-mar, onde as ondas pareciam ecoar os batimentos de seu coração inquieto. Clara chegou com os olhos cheios de medo e esperança, temendo que sua confissão tivesse criado um abismo entre eles. O silêncio inicial era pesado, mas Roberto, com a voz embargada, quebrou o gelo. Ele confessou que a amava, mas precisava saber se o amor deles era um refúgio para o passado ou uma promessa para o futuro. Clara, com lágrimas escorrendo, segurou as mãos dele e jurou que seu coração pertencia a ele, não a memórias. Para provar, ela trouxe algo que guardava em segredo, um diário onde, desde o encontro no café, escrevia sobre cada momento com Roberto, descrevendo como ele a fazia sentir viva novamente. As palavras dela, lidas em voz alta, eram como uma canção, cheias de paixão e verdade, que fizeram Roberto chorar. Ele sentiu o peso das dúvidas se dissipar, mas o destino tinha mais um teste. No meio da conversa, Clara recebeu uma ligação que a fez empalidecer. Era de um hospital. Uma antiga amiga que sabia de seu passado estava internada e pedia para vê-la urgentemente. Clara hesitou, mas Roberto insistiu que ela fosse, prometendo esperar.
Sozinho, ele refletiu sobre a fragilidade da vida e como o amor, em qualquer idade, é um risco que vale a pena correr. Horas depois, Clara retornou à balada. Sua amiga revelara algo devastador. Eduardo, antes de morrer, havia deixado uma carta para a mãe que só agora foi encontrada. Nela, ele pedia que Clara encontrasse a felicidade novamente, como se soubesse que ela se fecharia após sua partida. Essa descoberta abalou Clara, mas também a libertou. Ela olhou para Roberto e disse que, pela primeira vez, sentia que podia amar sem culpa. Eles se abraçaram, selando um pacto de enfrentar o futuro juntos, mas uma sombra permanecia: a saúde frágil de Roberto. Ele escondia dela um segredo próprio, um diagnóstico recente que poderia mudar tudo. O amor dele sobreviveria a mais essa prova ou o tempo cruel roubaria o final feliz que ambos sonhavam? O amor entre Roberto Carlos e Clara florescia, but uma nuvem escura pairava sobre eles. Aos 84 anos, Roberto guardava um segredo que pesava mais que qualquer canção que já escreveu. Um diagnóstico médico revelado semanas antes. Um problema cardíaco, delicado para sua idade, exigia cuidados extremos e deixava o futuro incerto. Ele hesitava em contar a Clara, temendo que a verdade a afastasse ou a fizesse sofrer ainda mais após tudo o que ela já enfrentara. Cada dia ao lado dela era uma batalha entre o desejo de viver plenamente e o medo de partir cedo demais. Em uma noite serena, enquanto caminhavam de mãos dadas pela orla de Ipanema, Clara percebeu a inquietação nos olhos dele. Ela parou, segurou seu rosto com ternura e perguntou o que ele escondia. Roberto tentou desviar, mas o olhar dela, tão cheio de amor e força, quebrou suas defesas. Com a voz embargada, ele revelou a verdade. Sua saúde estava frágil e os médicos não garantiam quanto tempo ele ainda teria. Clara ficou em silêncio, o coração apertado, mas em vez de desmoronar, ela o abraçou com uma intensidade que fez o mundo ao redor desaparecer. Eu já perdi muito na vida, Roberto. Não vou te perder sem lutar, disse ela, com lágrimas nos olhos, mas com uma determinação que o surpreendeu. A partir daquele momento, Clara assumiu o papel de guardiã. Ela o acompanhava às consultas. Pesquisava tratamentos alternativos e enchia seus dias com pequenos gestos de carinho, como cozinhar suas refeições favoritas ou ler poesias ao entardecer. Mas a sombra da doença não era o único desafio. A imprensa, sempre à espreita, começou a especular sobre o romance, e fofocas cruéis sugeriam que Clara estava com Roberto por interesse. Essas palavras feriram Clara profundamente, reabrindo velhas inseguranças. Em um momento de fraqueza, ela pensou em se afastar para protegê-lo, mas Roberto, com a força de quem já enfrentou tantas tempestades, segurou suas mãos e disse: "Você é meu motivo para lutar. Não vou deixar que o mundo nos separe." Eles decidiram enfrentar tudo juntos, mas o destino preparava mais uma prova. Uma carta anônima chegou à casa de Roberto, com fotos antigas de Clara, ao lado de um homem que não era Eduardo, sugerindo um passado que ela nunca mencionou. A dúvida voltou a assombrar Roberto. Haveria mais segredos? Quem era aquele homem? Ele guardou a carta sem coragem de confrontá-la, mas o peso da desconfiança crescia. Clara, alheia à nova tormenta, planejava uma surpresa para Roberto. Uma noite especial com uma canção que ela mesma escreveu, inspirada no amor deles. Enquanto a data se aproximava, Roberto se via dividido entre confiar no amor que sentia e buscar a verdade que poderia destruí-lo. O coração de Roberto Carlos batia em um ritmo de incerteza. Aos 84 anos, ele segurava a carta anônima com fotos de Clara ao lado de um homem desconhecido, enquanto a dúvida o corroía. Quem era ele? Seria mais um segredo que Clara escondia? Na noite marcada para a surpresa de Clara, um jantar íntimo em sua casa, Roberto decidiu confrontá-la. Sob a luz suave das velas, com o mar, ao fundo ele mostrou as fotos.
Clara, surpresa, riu alto, desarmando a tensão. "Esse é meu irmão, Antônio!" exclamou, explicando que as fotos eram de um antigo festival de música onde trabalharam juntos. A carta, revelou ela, provavelmente veio de um velho amigo ciumento tentando semear discórdia. Aliviado, Roberto sentiu o peso do medo se dissipar. E os dois riram como nunca, selando a noite com um abraço que parecia eterno. Clara, então, revelou sua surpresa. Uma canção escrita para ele, Amor Sem Fim, que ela cantou com a voz trêmula, mas cheia de emoção. Cada verso falava do amor que transcende idade, dor e tempo, e Roberto, com lágrimas nos olhos, sentiu que aquela era a música que sua vida sempre buscou. Mas o destino, brincalhão, guardava um último toque. No meio da canção, Clara confessou algo inesperado. Ela era secretamente uma fã de rock dos anos 70 e propôs que fizessem um dueto inusitado, misturando o romantismo de Roberto com riffs de guitarra. Ele, surpreso, topou na hora, e os dois passaram a noite planejando uma apresentação que chocaria o Brasil. O rei do romantismo cantando rock com sua amada. A saúde de Roberto, embora frágil, ganhou força com o amor de Clara. Eles decidiram viver cada dia como se fosse uma nova estrofe, enfrentando juntos os desafios da vida e da fama. O amor deles, provado pelas tempestades, tornou-se um símbolo de que o coração não envelhece. E assim, com um toque de humor e ousadia, eles prometeram ao mundo uma história que ainda não acabou. Quer saber como será o dueto mais inesperado da música brasileira? Então, não perca os próximos capítulos dessa saga. Inscreva-se agora no canal, clique no sininho para não perder nadinha, escreva nos comentários. Qual música você acha que Roberto e Clara vão escolher para esse show épico? Sua opinião pode inspirar o próximo hit. Juntos, vamos descobrir o que o destino reserva para esse amor que desafiou todas as expectativas.